Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Finalmente chegamos no momento de resolver a prova da SPSEC de 2023 de História. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões seguindo o modelo D. Não sei se é possível vocês verem aí. Eu tinha me esquecido, não tem como eu grifar aqui. O arquivo não permite que eu grife de amarelo. Porém, aqui vocês estão vendo ali em cima, que é o modelo D. E o modelo D, na prova de História do ano de 2023, ela vai da questão 33 à questão 44, ou seja, são 33, são 11 questões, certo, da prova de História do ano de 2023. E sem mais delongas, vamos resolver a questão 33, que ela vai da 33 a 44, a prova de História. Então, na questão 33, vai trazer esse enunciado que está aqui em negrito, dizendo que o conflito ocorrido durante a República Velha, na área fronteiriça entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, que apresentava características de movimento messiânico e envolvia sertanejos, ficou conhecido como. Quais são as palavras-chave aqui nesse nosso... Pena que eu não posso gravar, mas enfim. Posso sim, aqui ó. República Velha? Não posso, ele não permite. Tudo bem, não tem problema. Quais são as palavras-chave aqui? A palavra-chave, primeiramente, é República Velha, certo? Movimento messiânico e sertanejo. Porém, pessoal, vocês sabem que existiu sim um movimento messiânico durante a República Velha que envolvia sertanejos, que era a Guerra de Canudos. Porém, ela ocorreu, o conflito de Canudos, né, no interior da Bahia. Não foi na área fronteiriça entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Então você já pode eliminar a alternativa A, certo? Então a alternativa A descarta. A alternativa B vai dizer Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, vamos lá, para quem sabe, ela foi um conflito que ocorreu na República Velha? Ocorreu. Era um movimento messiânico? Era. Envolvia sertanejos? Também. Então, mas onde que ocorreu a Guerra do Contestado? Ela ocorreu, certo, na área fronteiriça entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Portanto, a alternativa B está correta. É ela que é a correta, tá? Eles colocaram Canudos aqui para confundir o candidato. Devemos ir para frente? Não. Nós vamos analisar as demais para eliminarmos ela. Revolução Federalista. A Revolução Federalista, ela ocorreu entre 1893 e 1895. Está dentro da República Velha? Está, mas ela não foi um movimento messiânico, não envolveu os sertanejos e não envolveu os estados do Paraná e de Santa Catarina. A Revolução Federalista foi um conflito interno, certo, do Rio Grande do Sul, envolvendo aqueles que defendiam uma centralização maior do poder do presidente da República e outros que defendiam uma centralização menor. Ela ocorreu ali no bojo do processo de discussão da Constituinte, uma reação à primeira Constituição do Brasil, certo? Portanto, a C está incorreta. E a D e a E estão incorretas porque nenhuma delas ocorreram durante a República Velha. Sendo assim, certo, na questão 33, a alternativa correta é a letra B, porque a Guerra dos Farrapos ocorreu no sul do Brasil, entre 1835 e 1845, e a questão de Christie envolveu o Brasil e a Inglaterra, na questão da prisão dos marinheiros ingleses, que levou o Brasil à ruptura diplomática com a Inglaterra, às vésperas do conflito que ocorreu no Paraguai, certo? Mas isso é uma outra discussão, tá bom? Portanto, na questão 33, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 34. A questão 34 vai trazer esse enunciado. O período regencial de 1831 a 1840 foi um dos mais agitados da história brasileira. As divergências entre os indivíduos mais abastados contra a forma de governar o Brasil, de modo a preservar seus interesses, originaram três tendências políticas diferentes, uma delas defendendo a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. O grupo defensor dessa ideia era denominado, como que era denominado? O grupo defensor da ideia de retorno a Dom Pedro I. Se você for ver, pessoal, entre as alternativas aqui, a B, a C e a D, eu vou ler cada uma delas. A vai dizer restaurador ou caramuru. A B vai dizer Chimã.
a C vai dizer republicano, a D vai dizer liberal moderado e a E vai dizer liberal exaltado. O que eles defendiam, esse grupo? Ele não defendia a volta de Dom Pedro I ao trono. O que é a volta de um imperador ao trono? Não é uma restauração do imperador ao trono? Então esse grupo ele era chamado de restaurador. Aqui o avaliador ele facilitou, ele poderia só colocar caramuru ou chimango. Certo? Chimango era um pássaro, eu pesquisei na internet, sinceramente eu não sabia o que era chimango. Era um pássaro, certo? Então já descarta a B. Não era republicano, porque os republicanos não iriam defender a volta de um monarca. Não é liberal moderado, porque os liberais eles defendiam, certo? Seja os moderados como os exaltados, eles defendiam uma menor descentralização do poder, e o reinado de Dom Pedro I é considerado um reinado extremamente centralizador, certo? Então você elimina D, elimina E, sendo assim, certo? Pela lógica, na questão 34, a alternativa correta é a letra A, como eu não posso grifar, olhem aí, vou colocar aqui destacado, alternativa A, restaurador ou caramuru. 34, letra A. Certo? Vamos agora à questão 35. A questão 35 vai ter um enunciado meio longo e ela vai tratar da Segunda Guerra Mundial. Vamos lê-la primeiro, depois refletimos sobre elas. A Segunda Guerra Mundial envolveu combates em todos os continentes e mares do planeta. A posição do governo de Getúlio Vargas perante a guerra foi inicialmente de indefinição, ora pendendo para um lado, ora para o outro. Em 1943, todavia, foi forçado a romper relações diplomáticas com os países do eixo e, alguns meses depois, a declarar-lhes guerra, juntando-se aos aliados, ou seja, aos Estados Unidos. Relativamente à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, analise assertivas abaixo. Então, o Brasil teve, durante a Segunda Guerra Mundial, uma posição, durante uma grande parte dos combates da Segunda Guerra Mundial, uma posição claudicante e pendular, ou seja, pendulava pendia uma hora para outra, uma hora para o eixo, outra hora para os aliados. Por quê? Porque o governo do Getúlio Vargas, sobretudo, mantinha relações até certo ponto amistosas com a Alemanha nazista e também comercialmente favoráveis para o Brasil. Foi quando Getúlio Vargas conseguiu do presidente norte-americano Roosevelt, que esteve aqui por volta de 1941, certo? Tratados comerciais favoráveis ao Brasil, ou seja, tratados e compromissos comerciais favoráveis ao Brasil, em que Getúlio Vargas optou até o último momento pela neutralidade, quando não teve como, ele se juntou e escolheu os aliados. E dentre o acordo que Vargas fez com o governo norte-americano, ali no bojo da esteira, na esteira da visita que o Roosevelt fez ao Brasil, certo? Um deles era enviar a Força Expedicionária Brasileira, tá? Que é a assertiva 1, que vai dizer o seguinte: o Brasil participou do esforço de guerra com o envio de uma divisão de infantaria reforçada à Força Expedicionária Brasileira, com participação de 25 mil homens e mulheres, tá? Essa assertiva, pessoal, ela está correta, tá? Muita gente pode achar que mulheres não fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira. Fizeram sim, tá bom? Não como combatentes ali na linha de frente da infantaria, elas ficavam muito na questão médica, na questão da enfermagem, concordo, é verdade, tá? Mas a FEB, no seu todo, a divisão de infantaria reforçada brasileira é composta por homens e mulheres. Óbvio que desses 25 mil indivíduos, a maioria esmagadora, cerca de até mais de 90%, posso arriscar, certo? Em números imprecisos, tá? Era composta por homens. Mas a Força Expedicionária Brasileira era composta em sua totalidade por homens e mulheres. Portanto, a assertiva 1 está correta, tá bom? Tomem cuidado, tá? Achar que as mulheres não participavam da guerra, porque os historiadores, muitas vezes, eles costumam enfatizar os grandes nomes nas guerras, né? E esquecem que pessoas comuns também participaram e participam de guerras ao longo da história da humanidade, tá certo? Alternativa A, assertiva A, correta. A assertiva 2 vai dizer que a FEB participou da luta contra o nazifascismo na campanha do norte da África. Essa assertiva está incorreta, tá? Até aqui ela está correta. A FEB, de fato, participou da luta contra o nazifascismo, mas não foi na campanha do norte da África, foi no sul,
da Itália, tá bom? Lembra da Batalha de Monte Castelo? As tropas, a divisão de infantaria reforçada brasileira da FEB, ajudou os aliados norte-americanos a expulsarem as tropas nazistas da Itália. Certo? Portanto, a assertiva 2 está incorreta. Anotem aí. Assertiva 1 correta, assertiva 2 incorreta. A assertiva 3 vai dizer que o Brasil colaborou com o fornecimento de matérias-primas e autorização do uso do território brasileiro pelos aliados, as bases aéreas do Nordeste. Correto, o Brasil enviou a sua infantaria, a FEB, certo? Mas também forneceu matérias-primas para os aliados e autorizou sim o uso do território brasileiro para bases aéreas, certo? Do Nordeste. Portanto, a assertiva 3 também está correta. E a assertiva 4, que ela é polêmica, vai dizer que o estopim para a entrada do Brasil na guerra foi o afundamento de diversos navios brasileiros por submarinos alemães. Por mais que os documentos não trazem isso com plena certeza, porque abre margem a inúmeras teorias conspiratórias, os documentos históricos, em princípio, provam que houve sim o afundamento de diversos navios brasileiros, mas foi por submarinos alemães, atribuídos a submarinos alemães, tá bom? Mas isso abre margem para teorias da conspiração. Mas o que foi provado é que submarinos alemães afundaram navios brasileiros. É óbvio que esse foi o estopim, mas o Brasil já estava num processo de distanciamento da Alemanha nazista e de aproximação com os aliados norte-americanos, sobretudo após o Roosevelt desembarcar no Brasil por volta de 1941, certo? Portanto, as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas, certo? Sendo assim, certo? A assertiva 1, 3 e 4, na questão 35, a alternativa correta é a letra D, que traz a 1, a 3 e 4, certo? Questão 35, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 36. A questão 36 vai trazer o seguinte enunciado. Nos primeiros anos do Brasil independente de Portugal, o 7 de setembro não teve a importância que lhe foi atribuída mais tarde. De modo geral, o governo de Dom Pedro I foi bem recebido, mas em diversos pontos do país houve grande resistência e sérios confrontos entre tropas portuguesas e tropas do novo governo brasileiro. Então você tem que entender que por mais que o Grito do Ipiranga tenha ocorrido em 7 de setembro de 1822, durante meses notícias sobre o Grito do Ipiranga não haviam ecoado por todo o território brasileiro daquele momento histórico. Estamos falando de um período em que as tecnologias da comunicação e da informação eram bem diferentes das tecnologias da informação e da comunicação existentes hoje, e a propagação de notícias era muito mais lenta do que é hoje, certo? Tais episódios são denominados por alguns historiadores como as lutas pela independência, ou, para outros, as guerras de independência. Esses confrontos armados ocorreram principalmente. Qual é a chave do entendimento dessa questão? Você tem que entender que grande parte desses confrontos que ocorreram, certo? Armados entre tropas portuguesas e tropas do novo governo brasileiro, ocorreram nas regiões Norte, Nordeste e Sul, sobretudo no período, sobretudo num local chamado Província da Cisplatina, que é o atual Uruguai, que naquela época era território de dissídio entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, porque você tinha na província da Cisplatina assentamentos tanto portugueses quanto espanhóis. Posteriormente, lá na guerra de 1830, 1831, em que vai custar o trono para Dom Pedro I, ocorre o que? A perda daquela parte territorial, a assinatura de um tratado, certo? Que a elite, uma boa parte da elite brasileira achou inadequado, tá? Porém, nesse período histórico ocorreram nessas regiões Norte, Nordeste e na província da Cisplatina. Tá bom? Então você já pode descartar a A, porque está falando de São Paulo, que fica na região Sudeste. Pelo contrário, São Paulo foi o local ali no Ipiranga, quando Dom Pedro estava de passagem, que ele fez o grito da independência. Certo? Aqui traz Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Também você pode descartar, porque não está falando só de
estados ou regiões localizadas na região norte, nordeste e na província da Cisplatina, certo? A alternativa C, que é a correta, vai dizer Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e província da Cisplatina. Ok. A D vai dizer São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e província da Cisplatina. Incorreto. Aí vai dizer Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Sim, ocorreu na região Nordeste, porém não no Espírito Santo. Certo? Sendo assim, na questão 36, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos lá, pessoal, avançando com a nossa resolução de questões da SPSEC 2023, prova de História, modelo D. Certo? Vamos lá, questão 37. Questão 37 vai lá voltar na Idade Média, vai dizer o seguinte, ó, na fase final da Idade Média, ou seja, na fase final da Idade Média, houve um notável crescimento populacional. Com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato e o maior contato com povos orientais, o comércio ganhou significativo impulso. Essa expansão comercial impulsionou o aumento da produção artesanal e vice-versa. Os artesãos, com o objetivo de defender seus interesses, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento de seus produtos, organizaram-se então em. Essa questão ela não tem muito segredo. Quando você fala de artesãos e de regulamentação da profissão no final da Idade Média, você está falando de corporações de ofício. Por quê? Porque as demais alternativas elas não fazem muito sentido, porque a alternativa B vai dizer que são os sindicatos. Os sindicatos eles foram instituídos, certo, como produto da proletarização da sociedade, e a proletarização da sociedade só ocorre após o processo de revolução industrial. Então a alternativa B está incorreta. Não eram os burgos, porque os burgos eram onde viviam os burgueses e os artesãos não eram os burgueses, tá bom? A alternativa C incorreta. As feiras eram locais onde se vendia, onde os burgueses vendiam seus produtos excedentes, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta e a paróquia é outra coisa que não tem a ver com os artesãos e as corporações de ofício. Sendo assim, na questão 37, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 38. A questão 38 ela tem uma pegadinha violenta aqui, tá bom? Mas vamos ler ela primeiro. A questão 38 vai dizer que diversos grupos étnicos ocupavam a América à época do descobrimento, por vezes verdadeiras civilizações desenvolvidas durante séculos. A chegada dos conquistadores espanhóis, submetendo os nativos e explorando o seu trabalho, levou ao extermínio de grande parte da população encontrada e seu declínio desses povos. Beleza. Foram alvo da exploração colonial espanhola os povos. Vamos lá. Tomem cuidado com essa alternativa, porque é o seguinte, a chave do entendimento dessa questão é as seguintes palavras: foram alvo da exploração colonial espanhola. É óbvio que a colonização espanhola na América, ela atingiu diversos povos. Você pode pegar os astecas, os maias, os incas e outros também. Tá bom? Porém, quando ele fala de foram alvo da exploração colonial espanhola, ele está falando dos astecas e dos incas, porque eram dois impérios coloniais relativamente pujantes na época. Então, foram dois impérios em que a coroa espanhola ela explorou e agiu contra. Ah, mas tem os maias. De fato, os maias eram uma civilização, mas que já estava em declínio. Certo? Então, ela levou, explorando o trabalho, levou ao extermínio de grande parte da população encontrada e ao declínio desses povos. Então, quando os espanhóis chegaram, os maias já estavam em declínio porque eles estavam em processo de conquista dos astecas. Os astecas estavam em processo de conquista da civilização maia. A civilização maia já estava em declínio quando iniciou-se o processo de exploração colonial espanhola. É óbvio que o processo de exploração colonial espanhola acelerou o processo de declínio maia. Correto, certo? Porém, os dois impérios pujantes naquela época eram os astecas e os incas. Sendo assim, na questão 38, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 39. A questão 39 vai trazer o seguinte enunciado:
apesar do fato de Estados Unidos e União Soviética terem terminado a Segunda Guerra Mundial como aliados, rapidamente as relações entre ambos os países deterioraram-se. O motivo mais claro do rompimento é ideológico, visto que estudiosos afirmam que capitalismo e socialismo são incompatíveis em suas formas de entender as diversas esferas da vida humana, o que inclui desde o papel do Estado até os direitos prioritários dos cidadãos. Relativamente ao assunto, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Assertiva 1. O Cominform e o Comecon constituíram-se numa reação soviética ao Plano Marshall concebido pelos Estados Unidos. Correto. O Plano Marshall, que foi instituído ali para reconstruir a Europa do Oeste, a Europa Ocidental, e sobretudo posteriormente foi estendida para o processo de reconstrução do Japão, certo? Foi respondida pela União Soviética com o Comiform e o Comecon para reconstruir os países da esfera que ficaram na esfera da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a assertiva 1, pessoal, ela está correta, tá bom? Tomem cuidado, tá? Não vão achar que essa assertiva está incorreta. Ela está correta. Assim como a 2, ela está incorreta. Por quê, pessoal? Porque ela diz que a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em resposta ao Pacto de Varsóvia. Foi justamente o contrário, pessoal. O Pacto de Varsóvia foi criado em resposta à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por quê? No processo de reconfiguração, certo, das forças políticas ou geopolíticas após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a se movimentar primeiro, tá bom? Mais rápido do que a União Soviética, tá? Por isso que o Plano Marshall surgiu primeiro, certo? E a OTAN surgiu primeiro. E aí o Cominform e o Comecon foi uma reação ao Plano Marshall e o Pacto de Varsóvia foi uma reação à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí o avaliador ele inverteu, tá? Dando uma como correta e a outra como incorreta. Certo, pessoal? Então a 1 está correta, a assertiva 1 está correta, a assertiva 2 está incorreta. Vamos ler a assertiva 3. Assertiva 3 vai dizer o seguinte: no contexto da doutrina Truman, o Plano Marshall, lançado pelos Estados Unidos em 1947, incluía desde o seu início, tome cuidado, apoio econômico a países capitalistas ocidentais, certo? Japão, e a países do Sudeste Asiático. De fato, o Plano Marshall ele incluía o apoio econômico, ele acabou incluindo o apoio econômico aos países como o Japão e o Sudeste Asiático, porém, no seu início, ele foi criado apenas para reconstruir os países capitalistas da Europa Ocidental, certo? Aqueles países da Europa que ficaram na esfera de influência do capitalismo norte-americano, certo? Portanto, a alternativa 3 está incorreta por causa do desde o seu início. Muito cuidado em concursos públicos e demais provas com afirmações muito taxativas, tá bom? A assertiva 3 está incorreta. A assertiva 4 vai dizer: diante do revigoramento da Alemanha Ocidental, capitalista, graças aos investimentos do Plano Marshall e à unificação administrativa de seu território, antes dividido entre os aliados capitalistas, a União Soviética impôs um bloqueio terrestre a Berlim, situada na parte soviética. Essa alternativa está correta, tá bom, pessoal? A divisão alemã foi um pouco problemática e a União Soviética ela impôs sim um bloqueio terrestre à cidade de Berlim, certo? Que depois foi sendo suavizada, mas a cidade de Berlim ficou sitiada e dividida até 1989 por aquele muro que todos vocês conhecem. Certo, pessoal? Portanto, as assertivas 1 e 4 estão corretas. Sendo assim, pessoal, qual é a alternativa que traz a 1 e 4? Sendo assim, na questão 39, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 40. A questão 40 ela só tem um enunciado grande, mas ela é bem fácil. Vai dizer o seguinte, ó. Com a proclamação da República, uma das medidas iniciais foi a criação de novos símbolos nacionais, o que levou a disputas entre grupos políticos para a escolha da nova bandeira do Brasil. Após a versão provisória, inspirada na bandeira norte-americana, com listras verdes e amarelas, a bandeira escolhida acabou por manter o retângulo verde e o losango amarelo-ouro da bandeira imperial. Mas, trocando o brasão do Império
por um círculo azul com estrelas, cortado por uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso. Esse lema foi inspirado. O lema Ordem e Progresso foi inspirado em quê? Isso daí não tem muito segredo, tá? Essa é a alternativa. Você sabe, você não sabe. O lema Ordem e Progresso foi inspirado no positivismo, não foi inspirado em Rui Barbosa, nem no liberalismo, tampouco em Santos Dumont, menos ainda no iluminismo, foi inspirado no positivismo. Sendo assim, na questão 40, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 41. Certo? A questão 41 vai trazer o seguinte enunciado. Considerando-se os países envolvidos e as inovações técnicas, os historiadores identificaram grandes momentos do processo de industrialização ao longo do tempo, certo? Classificando-os em primeira, segunda e terceira revoluções industriais. Com relação à nova dinâmica produtiva e tecnológica decorrente da terceira revolução industrial, ele está dizendo que houve o quê? Os historiadores, dividem em três partes a Revolução Industrial, porém ele está falando da terceira parte da Revolução Industrial, eventualmente chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. E é correto afirmar que essa Revolução Técnico-Científica Informacional ela não requer investimentos vultuosos estando acessíveis a qualquer país? Ou é o contrário? Ela é cada vez mais cara e está cada vez mais excludente, certo? É o que eu acabei de falar. Certo? Então, quando você diz que não requer investimentos vultuosos estando acessíveis a qualquer país, ela está incorreta. Certo? A alternativa B vai dizer que exige ampliação de mercado e fim de barreiras protecionistas. Essa alternativa ela está correta, ou ela é a mais correta até agora. Beleza? Então vamos deixar ela pendente e vamos descartar a alternativa A. Perdão, mais uma vez. A alternativa C caracteriza-se pela automação dos processos de grande produtividade, com a utilização de um número cada vez maior de trabalhadores. Até aqui ela está correta, tá? Ela é caracterizada pela automação dos processos de grande produtividade. Porém, ela utiliza um número cada vez menor, tá, de trabalhadores e não maior. Portanto, a alternativa C está incorreta. Se a alternativa tem alguma informação incorreta, ela está totalmente incorreta, tá bom? Não existe alternativa meio certa, tá? Se ela traz alguma informação incorreta e não condizente com a realidade, com o que é colocado a história, ela está incorreta na sua totalidade. Beleza? Alternativa C incorreta. Alternativa D vai dizer desestimulou as associações regionais de livre comércio e os blocos econômicos. Ao contrário, ela tem essa revolução técnico-científica internacional, ela é cada vez mais calcada em associações de livre comércio e bloco econômico. Portanto, a alternativa D também está incorreta, descartem. E aí vai dizer que as principais inovações foram a utilização do aço e a invenção do motor à explosão. Também está incorreta. Se ela está falando de revolução técnico-científica informacional, a utilização do aço, a invenção do motor à exploração é algo antigo. É algo que caracterizou, pelo contrário, a passagem da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial. Portanto, a alternativa E está incorreta. Se a A, a C, a D e a E estão incorretas, qual é a alternativa que sobra como a mais correta? A alternativa B. Sendo assim, na questão 41, a alternativa correta é a letra B. Certo? Vamos agora a 42. Já estamos caminhando aí para o final do nosso vídeo, da nossa resolução. A alternativa B, a questão 42, melhor dizendo, vai trazer o seguinte enunciado. Vai dizer assim, ó, em 1985, Mikhail Gorbachev, um homem com ideias novas, assumiu o poder na União Soviética. Todavia, não conseguiu frear a marcha dos acontecimentos que levariam à derrocada de uma potência militar e econômica que teve papel central na história do século XX. Relativamente ao assunto, analise as assertivas abaixo. Beleza, vamos analisar para ver se elas estão corretas ou incorretas. Vamos lá. Para enfrentar as crises herdadas, Gorbachev propôs um amplo programa de reformas econômicas, perestroika, certo? E políticas glasnost. Então, quando você estuda esse período do Gorbachev, esse período da União Soviética, certo? Dois programas de reforma, eles tomam monta, que é a perestroika, que tem a questão econômica, e o glasnost, que é um processo de abertura política, tá bom? Portanto, a assertiva 1 está correta, marquem aí, a assertiva 1 correta. A assertiva 2 vai dizer que em agosto de 1991,
Os conservadores, liderados por Boris Yeltsin, desfecharam um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Essa alternativa, tome cuidado com ela, por mais que tenha ocorrido um golpe em agosto de 1991, e esse golpe foi liderado por Boris Yeltsin, ele não foi um golpe para derrubar o Gorbachev, ele foi um golpe para derrubar a própria União Soviética. Então, como consequência, certo, o Gorbachev era presidente de um país, ele passou a ser presidente de um país que não existia mais. Então essa alternativa ela está incorreta porque ela está dizendo que o golpe foi contra Gorbachev, mas na verdade ele foi contra a União Soviética. E consequentemente, dissolvendo a União Soviética, dissolveu-se o poder e a presidência de Mikhail Gorbachev. Certo? Portanto, a alternativa 2 está incorreta. A assertiva 2 está incorreta. A assertiva 3 vai dizer o seguinte: as reformas de Gorbachev sofreram grande oposição interna, tanto da ala conservadora do Partido Comunista quanto da ala ultra-reformista. Essa alternativa ela está correta, tá? As reformas do Gorbachev, elas não foram bem recebidas nem por um lado e nem pelo outro, nem por uma ala e nem por outra ala do Partido Comunista da União Soviética. Certo? Portanto, a assertiva 3 também está correta. Até agora, anotem aí, a assertiva 1 e a assertiva 3 estão corretas. Vamos analisar a 4? A 4 vai dizer que logo após a extinção da União Soviética foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, reunindo diversas ex-repúblicas soviéticas. Alternativa correta, certo? Ela está dizendo que assim que dissolveu-se a União Soviética, eles criaram a Comunidade dos Estados Independentes, que reuniu diversas ex-repúblicas soviéticas. Não reuniu todas, tá? Por isso que estão falando diversas ex-repúblicas soviéticas. Se ele colocasse todas as ex-repúblicas soviéticas, estaria incorreta. Certo? Portanto, na questão 42, as assertivas corretas é a 1, a 3 e a 4, sendo assim, na questão 42, a alternativa correta é a letra B, que traz 1, 3 e 4. Tá bom? 42, alternativa correta, letra B. Vamos agora à questão 43, a penúltima questão do nosso vídeo de hoje, vai dizer o seguinte, ó. Inicialmente povoada por iberos, celtas e lígures, a Península Ibérica sofreu sucessivas invasões ao longo de sua história. Assim, as monarquias de Portugal e Espanha foram formadas no contexto das lutas contra os invasores que dominaram a Península Ibérica desde o século VIII, chamadas de Reconquista Cristã ou Guerra de Reconquista. Os invasores eram... Tome muito cuidado com essa alternativa, tá? Porque às vezes vocês podem achar que está falando dos romanos, dos bárbaros, dos tártaros ou dos germanos, mas na verdade não. Certo? A Guerra de Reconquista na Espanha ou na Península Ibérica, que foi travada onde hoje é Portugal e Espanha, ela era uma reconquista cristã. Ela tinha o objetivo de expulsar os árabes porque eles eram o quê? Muçulmanos. Eles professavam uma religião diferente. E isso foi visto com bons olhos pelo papado na época que os financiou. Certo? Muitos árabes foram obrigados a se converter ao cristianismo para ter suas vidas e bens poupados. Tá bom? Mas ela foi uma guerra extremamente violenta, ela foi uma guerra que durou muito tempo, no caso da Espanha demorou mais de um século, certo? E o objetivo era expulsar os árabes muçulmanos. Portanto, na questão 43, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 44, a última questão do nosso vídeo de hoje, que vai dizer o seguinte, ó, com o objetivo inicial de romper o monopólio de genoveses e venezianos que controlavam as rotas do mar Mediterrâneo, no lucrativo comércio de produtos orientais, a alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses foi investir na descoberta de um novo caminho para o Oriente, pelo Oceano Atlântico, dando início à época das grandes navegações. Beleza. Relativamente aos fatores que levaram ao pioneirismo português nesse processo, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Assertiva 1. Portugal foi o primeiro país europeu a instituir uma monarquia nacional centralizada? Correto. Um dos pontos que facilitaram o pioneirismo português nesse processo de expansão marítima foi que Portugal foi o primeiro país europeu
a instituir uma monarquia nacional centralizada. Por quê? Por meio da expulsão, como colocou aqui na questão anterior, dos árabes muçulmanos da onde hoje é o território português, certo? Proporcionou com que Portugal instituísse uma monarquia nacional centralizada. Portanto, a assertiva 1 está correta. A assertiva 2 vai dizer que os portugueses aperfeiçoaram mapas e inventaram a caravela. Está correto, tá, pessoal? Eu sei que às vezes pode parecer polêmico, tá? Mas eles aperfeiçoaram, não é que eles inventaram, eles aperfeiçoaram tecnologias náuticas, de mapa, certo? De tecnologias de construção de caravelas, agregadas de diversos povos ali da região europeia, da região onde hoje é o Oriente Médio, tá? Do norte da África. Então eles conseguiram aperfeiçoar diversas tecnologias já existentes em vários outros povos. Assim que são as tecnologias, você vai pegando influência cultural e tecnológica de vários países. Portanto, a questão 3 está correta. Então até agora a 1 e a 3 estão corretas. Ou, melhor dizendo, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver a questão 3 agora. A questão 3 vai dizer que a posição geográfica de Portugal não teve grande influência. Está incorreto, tá? A posição geográfica de Portugal ali, localizada na boca do Oceano Atlântico, ali na entrada da Europa, entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, foi extremamente estratégica e influenciou bastante para que Portugal se lançasse nos mares, tá? Para mares nunca antes navegados, como dizia Luís de Camões, certo? Portanto, a alternativa 3 está incorreta, tá? A alternativa 4 vai dizer: com a invenção da imprensa, a popularização dos livros incentivou as pessoas a se aventurarem em busca de riqueza, fama e glória. Por incrível que pareça, essa alternativa ela está correta, tá bom? A invenção da imprensa ela fez com que se popularizasse um pouco mais os livros. É óbvio que ainda assim, nesse período histórico, a aquisição de livros era extremamente complicada, porque eles eram caros, e uma grande parte da população não tinha acesso a esses livros porque não sabia ler e escrever. Porém, aqueles poucos que tinham acesso, certo? Eles eram imbuídos ou eram incutidos neles a ideia de que você tinha que se aventurar no mar porque lá tinha riqueza, tinha fama e tinha glória. E aqueles poucos que conseguiam chegar e obter sucesso, eles obtinham sim riqueza, fama e glória, mas era para poucos, tá bom? Muita gente morreu nos mares tentando atravessar esses mares bravos, tá bom? Certo? Portanto, na questão 44, a alternativa correta é a letra C, 1, 2 e 4. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.